Então estamos a terminar nosso mês, cujo tema foi Famílias que Vencem em Tempos Difíceis. E durante esse mês trabalhamos o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, onde nesse texto Paulo descreve características que haverá nas pessoas nos últimos dias, isto é, nos dias que antecederão a segunda vinda de Cristo a esse mundo para levar a sua igreja. Eu creio que já estamos a viver esses últimos dias. E durante os 3 últimos domingos, considerei com os irmãos essas características. Quem perdeu algum domingo no nosso canal de YouTube, as mensagens estão lá. É só ir lá no canal de YouTube ver, né? E dessa maneira descobrir ou ver quais são essas características nocivas, corruptas, negativas que acompanharão os últimos dias. E também falamos como as famílias podem resistir e proteger-se de cada uma dessas características negativas. Todavia, irmãos, hoje, nesse último domingo do mês da família, eu quero concluir com uma exortação que Paulo faz a Timóteo, neste mesmo capítulo 3, onde Paulo alerta Timóteo sobre a extrema corrupção dos últimos tempos. E depois de alertar a Timóteo sobre a extrema corrupção e apresentar as características desses dias, Paulo então faz uma exortação a Timóteo. E eu creio, irmãos, que nesta exortação, Paulo está a indicar a Timóteo como manter-se firme e vitorioso, apesar dos tempos difíceis que haveriam de vir. Está no capítulo 3, 2 Timóteo, versículo 14 ao 17, o pastor fará a leitura, os irmãos podem acompanhar. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém? Que Deus possa abençoar sua palavra em nossos corações. E o que Paulo está a dizer a Timóteo é que para resistir e ser vitorioso nesses tempos difíceis, Timóteo deveria permanecer nos ensinos das Sagradas Escrituras que havia aprendido desde a sua infância, de sua avó, de sua mãe. Deveria permanecer firme no que aprendeu. Irmãos, se esta exortação servia para Timóteo, serve ainda mais para nós, que estamos cada vez mais próximos da volta de Cristo e já estamos a viver os tempos difíceis que, segundo Paulo, sobrevirão os últimos dias. Ao meditar cuidadosamente nesse texto, penso que encontrei mais do que uma sugestão, um caminho para que sejamos vitoriosos nos tempos difíceis, para que nossas famílias sejam vitoriosas nos tempos difíceis. O caminho encontrei nesse texto que Paulo diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Aqui Paulo apresenta 2 objetivos que devemos perseguir se queremos realmente ser vitoriosos ou até mais do que vencedores nos tempos difíceis. O primeiro objetivo encontramos na expressão que diz: para que o homem de Deus seja perfeito. Irmãos, o que significa isso?
E que quando fala de homem, é homem e mulher, é a criatura, é o Filho de Deus. O que significa isso? Aperfeiçoamento espiritual. Em suma, significa ser mais como Cristo. Mais como Cristo. Esse é o padrão, esse é o tipo de vida que devemos buscar e que nos capacitará a sermos mais que vencedores sobre todas essas coisas. Irmãos, Jesus disse: no mundo tereis aflições, tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, e se queremos também ser vencedores nesses tempos difíceis, precisamos ser mais como Cristo. Seguir os seus passos, imitar a Jesus. O segundo objetivo que devemos perseguir se queremos realmente ser vitoriosos, ou mesmo ser mais do que vencedores nos tempos difíceis, encontramos na expressão que diz: e perfeitamente preparado para toda boa obra. A boa obra que Paulo se refere aqui é a obra de Cristo. Esta é a boa obra. Obra que deve ser a expressão prática da nossa fé. Obra que é fruto, é resultado da minha fé. Porque a fé cristã produz obras. Quem salva é a fé, através da fé. Não, quem salva é Jesus, mas mediante a fé. Mas a fé produz obras. E quanto mais maduros formos em Cristo, mais obras produziremos para Cristo. Então, quando Paulo diz que devemos estar perfeitamente preparados para toda boa obra, ele está a desafiar-nos a fazer mais e melhor para Cristo. Ser mais como Cristo e fazer mais para Cristo são dois objetivos que devemos perseguir e que nos capacitarão a sermos vencedores nesses tempos difíceis. É a conclusão de Paulo. E com base nisso, irmãos, é que dei a mensagem com a qual desejo concluir o nosso mês da família, o seguinte tema: famílias que vencem em tempos difíceis. Os seus membros procuram ser mais como Cristo e fazer mais para Cristo. Essa família será vitoriosa. Onde cada membro procura ser mais como Cristo e fazer mais para Cristo, será uma família sempre vitoriosa. E a seguir então, irmãos, essa tese, eu quero vos falar qual deve ser a nossa motivação para querermos ser mais como Cristo e fazer mais para Cristo. Qual deve ser a minha motivação? Em primeiro lugar, devo querer ser mais como Cristo, porque este é o grande propósito de Deus para a minha vida. O grande propósito de Deus para a sua vida não é que sejas um profissional exitoso, um bom profissional, um bom pai, uma boa mãe. Deus quer tudo isso. Mas o grande propósito é que sejas como Jesus, a semelhança do varão perfeito. Este é o grande propósito de Deus para a nossa vida, irmãos. Devemos ter sempre isso em mente. Aos Romanos, Paulo confirma o que estou a dizer. Ele diz que estamos destinados a isso. Esse é o nosso destino. Quando nos criou, criou-nos com esse propósito. Romanos 8, 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, essa palavra aqui, predestinar, significa determinar antecipadamente. Antes mesmo de criar-nos, Deus determinou, e o que o Deus determina se cumpre. Um dia serei como Jesus.
já está determinado, ou predeterminado, ou predestinado. E agora eu pergunto, pode haver um destino mais glorioso que esse? Pode haver sermos transformados à imagem de Cristo. Olha, irmãos, o que diz João: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Mas não para por aí. Aí ele diz, e ainda não é manifesto que havemos de ser. Vem mais. O melhor está por vir. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Irmão, será uma visão face a face, uma visão transformadora, que nos transformará à imagem de Cristo. Eu confesso aos irmãos que fico extremamente emocionado e grato a Deus por saber que um dia serei como Cristo. Porque eu não gosto de ser o Ricardo, sinceramente eu não gosto de ser eu. Eu quero ser como Cristo. Eu quero ser como Cristo. E eu não posso imaginar como isso será, mas sei que será maravilhoso, será glorioso. Não seremos Deus como Ele, não. Mas teremos o seu caráter, a sua pureza, a sua santidade, a sua perfeição. Irmãos, não teremos mais nenhuma mancha e nenhuma limitação causada pelo pecado. Mas alcançaremos tudo o que fomos criados para ser. Perfeição total, perfeição absoluta. Então, sermos cada vez mais como Cristo, é isso, irmãos, que nos fará realmente felizes, realizados. Na verdade, é a única vida digna de ser vivida e a única vida que nos satisfará completamente, principalmente nos dias difíceis que já estamos a viver. Na carta aos Romanos, Paulo faz uma declaração tremenda. Eu descobri a razão da minha constante insatisfação. Porque eu sou uma pessoa insatisfeita comigo. Aí eu descobri aqui. Paulo diz assim, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ainda não fomos, irmãos, totalmente libertos, mas seremos. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme, toda, e está juntamente com dores de parto até agora, a ansiar por esse dia. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O crente tem que gemer, o crente tem que ansiar por isso. Eu quero a redenção do meu corpo. Não é só porque o joelho dói, não. É porque, infelizmente, o nosso corpo está corrompido pelo pecado. E ainda bem que um dia eu vou me livrar desse corpo. E ele vai apodrecer, vai virar pó. Mas eu não, vou ganhar um corpo novo. Serei igual a Jesus. Irmãos, o que Paulo está a dizer aqui é que enquanto vivermos nesse mundo e nesse corpo corrompido pelo pecado, viveremos sempre insatisfeitos. Por mais que nos sintamos abençoados pelo Senhor, por mais que nos alegremos no Senhor,
ainda não saberemos o que é satisfação total. Ainda não sabemos. Somente estaremos plenamente satisfeitos quando deixarmos esse corpo e formos transformados na semelhança de Cristo. Por isso, irmãos, quanto mais perto estejamos de ser como Cristo, mais satisfeitos nos sentiremos. Estaremos mais próximos dessa satisfação, mais felizes seremos. Quanto mais eu for igual a Jesus, mais satisfeito me sentirei, mais feliz serei. Por isso que o apóstolo Paulo, mesmo em tribulação, em aflição, em prisão, dizia: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Esse tipo de vida também refletirá no bem-estar da família. Porque quanto mais perto de ser como Cristo, cada membro da família será melhor. Serei melhor esposo, serás melhor esposa, melhor filho. Nossas famílias se tornarão capazes de serem famílias que vencem em tempos difíceis. Não famílias derrotadas. Então, irmãos, famílias que vencem em tempos difíceis, cada membro deve procurar ser mais como Cristo. Se cada membro procurar ser mais como Cristo, a nossa família será uma maravilha. Em segundo lugar, em famílias que vencem em tempos difíceis, cada membro procura fazer mais para Cristo. É como dizia Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem servir a quem quiserem, podem servir até a si mesmo, ao seu ego, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E por que, irmãos, fazer mais para Cristo? Qual a motivação para fazer mais para Cristo? A motivação deve ser que, da mesma forma que reconheço que fui criado para ser como Cristo, esse é o meu destino, também devo reconhecer que fui criado para fazer a obra de Cristo. Eu não fui criado para viver aqui na terra da minha maneira, como eu quero, para fazer a minha obra, não. É para fazer a obra de Cristo. Ao decidir criar-nos, preste atenção, quando Deus decidiu criar-nos, e antes mesmo de criar-nos, Deus estabeleceu este propósito, que estejamos aqui para fazer a sua obra. Efésios 2:10, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as obras que Ele de antemão planejou para nós lá na eternidade. Deus já havia planejado as obras que devemos fazer nesse mundo. Boas obras. Então fomos criados com esse propósito, realizar as boas obras que Deus planejou para nós. Por isso, irmãos, devemos querer fazer mais e melhor para Cristo, porque esse é o meu propósito aqui na terra. São as obras de Cristo, estabelecidas na eternidade para mim, que dão valor e sentido à minha vida. Paulo dizia: em nada tenho a minha vida preciosa, em nada, se não cumprir o propósito, a missão, a obra que Deus me destinou a cumprir. Minha vida não vai valer de nada, é uma vida inútil. Irmãos, jamais seremos aperfeiçoados e jamais nos sentiremos plenamente felizes e realizados se não estivermos a cumprir o propósito para o qual fomos criados. Não. A Bíblia diz que fomos criados para as boas obras. Boas obras. Esse é o nosso propósito de vida, fazer a obra de Cristo. E que devemos estar perfeitamente preparados a fim de realizá-la cada vez melhor. Para que o homem de Deus esteja preparado, capacitado. Fostes criado para realizar a obra que Deus de antemão preparou. Esse é o propósito da tua vida, repito.
Sem isso, tua vida não terá sentido e jamais te sentirás satisfeito. Jamais. Por outro lado, se te dedicas a fazer mais para Cristo, mais satisfeito e feliz viverás. Mais. Porém, irmãos, o que significa fazer mais para Cristo? Ativismo religioso. Precisamos entender bem isso. Fazer mais e melhor para Cristo não é um simples ativismo religioso. Não é estar cheio de cargos na igreja. A boa obra é mais do que simplesmente ter um ministério na igreja. Mais do que simplesmente fazer parte do ministério de louvor, por exemplo, que é uma bênção. Mas é mais do que isso. Ou fazer parte de qualquer outro ministério. É certo que cada crente deve procurar servir a Cristo através de um ministério na igreja, a fim de contribuir para o crescimento da igreja em todos os sentidos. Como diz Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Irmãos, aqui temos uma chamada para que cada membro da igreja se envolva e se dedique ao crescimento da igreja. Cada parte, a sua justa cooperação. Mas a verdade é que nem todo envolvimento na igreja significa que seja uma boa obra. Posso estar a murmurar, estou fazendo a obra de Deus, mas estou a murmurar, cheio de inveja, de cobiça, de amargura, de orgulho, de vaidade, de ciúmes. Irmãos, essas coisas não têm nada a ver com a boa obra de Cristo. Se sou culpado de alguma dessas coisas, qualquer ação minha não será uma boa obra, porque estará prejudicada por minhas ações que são contrárias do que se espera de uma vida controlada pelo Espírito Santo. Outro detalhe, irmãos, é para que qualquer obra seja realmente uma boa obra, deve ser motivada pelo amor sincero. Por que eu estou aqui a predicar, irmãos? A predicar, né? A pregar. É por amor. Amor a Deus, amor à igreja. Observa o que Paulo diz. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, de cada um de nós ou de vós, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O motivo é o amor. Onde há amor não há ciúmes, não há inveja, não há egoísmo, não há vaidade, não há exibicionismo. Mas o que prevalece é um verdadeiro espírito de servo. Eu estou aqui para servir, e servir por amor. Obra de Cristo e para Cristo sem amor não tem valor. Paulo diz isso aos Coríntios. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de todo conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria, de nada adiantaria. Outro detalhe, irmãos, que também quero considerar nessa questão de boa obra, é para que realmente seja uma boa obra para Cristo, deve ser feita com excelência. Excelência. E excelência não significa perfeição. Ninguém aqui é perfeito. Não exigimos perfeição de ninguém. Nem Deus exige, mas exige sim excelência. Mais dedicação. Mais compromisso. Procurar fazer o melhor possível
porque é para Deus. Irmãos, em Jeremias 48:10, encontramos uma seríssima advertência, que eu penso que infelizmente não é levada a sério por muitos crentes. Ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Ah, tá bom, pastor. O que importa é o coração. É para Deus, tá bom. Não, se é para Deus, tem que ser excelente. Ai daquele. Outra versão diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Mas se a obra é feita com amor e para o Senhor, sim, irmãos, tem que haver excelência, tem que haver dedicação, tem que haver compromisso. Eu quero avisar desde agora aos membros dos nossos ministérios, que são muito importantes, cada membro importante. Mas nós vamos aumentar a nossa exigência na dedicação e no compromisso. Porque é para Deus. Não pode ser feito de maneira relaxada, mas preciso dar o melhor de mim. Eu não quero que ninguém aqui esteja dentro dessa maldição, daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Efésios 6 e 7, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. É ao Senhor que estamos a servir, não é ao pastor, não é nem mesmo a igreja, é o Senhor da igreja. Irmãos, o princípio espiritual ensinado por Paulo aqui ele está a referir-se sim aos servos daquela época, até aos escravos. Mas o princípio espiritual que temos aqui é que todo o nosso serviço, principalmente se for para o Senhor, deve ser feito de coração, de boa vontade, com excelência, porque Deus merece e demanda o melhor de nós. Então esses são dois objetivos legítimos que devemos ter e buscar, principalmente, irmãos, nesses tempos difíceis. Ser mais como Cristo e fazer mais e melhor para Cristo. E para concluir, quero destacar a ferramenta poderosíssima e extremamente necessária que Paulo apresenta para que alcancemos esses dois objetivos. Aí Paulo agora diz, versículo 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, como Cristo, e perfeitamente preparado para toda boa obra, fazer mais e melhor para Cristo. Irmãos, para que alcancemos o objetivo de sermos mais como Cristo e fazermos mais para Cristo, precisamos da capacitação que vem das Escrituras. Observa que o texto diz que toda a Escritura, essa Escritura aqui, é divinamente inspirada, é a palavra de Deus. Isso significa que não é um livro qualquer, uma obra qualquer, mas que é obra de Deus. É um instrumento poderosíssimo para que o Espírito Santo use e que Ele usa para nos aperfeiçoar e para que sejamos perfeitamente preparados para toda boa obra. É o que Paulo está a dizer aí. O texto diz que toda a Escritura é proveitosa, observem, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Por que, irmãos, repete termos praticamente com os mesmos significados, ensinar e instruir, repreender e corrigir? Paulo aqui está a tratar de duas dimensões, a dimensão das crenças e a dimensão das práticas. Crença e prática.
A palavra de Deus corrige crenças equivocadas e também corrige práticas equivocadas. O que se deve crer e o que se deve fazer. A palavra de Deus corrige, instrui. Um cristianismo saudável, vida cristã saudável, é aquela que se deixa guiar pela palavra de Deus. Então, irmãos, a questão não é se as Escrituras são inspiradas ou não. Isso aceitamos como um fato. A Bíblia é a palavra de Deus, um fato provado histórica, espiritual e experimentalmente. Eu sei que é a palavra de Deus, porque eu experimento essa palavra na minha vida. Eu já vi transformar muitas vidas, transformou a minha. O problema, irmãos, envolve o nosso uso das Escrituras, como estamos a usá-la. Até que ponto temos permitido que a palavra de Deus nos transforme à imagem de Cristo? Ou entra por aqui, sai por aqui. Até que ponto temos permitido que a Bíblia Sagrada nos forme em melhores servos de Cristo? Estamos a colocar em prática ou somos simplesmente ouvintes? Como aquele homem que olha para o espelho revela que está com o rosto sujo, e ele vai embora e não faz nada. Devemos permitir que a palavra de Deus nos ensine, instrua, repreenda e corrija o que está mal, a fim de que possamos ser mais como Cristo e fazermos mais e melhor para Cristo. Porque, irmãos, famílias capacitadas para vencer em tempos difíceis são aquelas que cada membro busca ser cada vez mais como Cristo e fazer mais e melhor para Cristo. E que assim seja as nossas famílias. Amém? Amém.